E, meus amores, mais uma vez aqui juntos para fazermos uma tiragem a respeito de clareza, para que você tenha clareza sobre qualquer assunto que você queira, que você tenha interesse, que você está na dúvida, que você não está entendendo muito bem. A gente vai fazer uma tiragem aqui de 5 cartas, então são informações bem legais que podem te auxiliar nessa questão. Para quem é novo, vamos começar. Eu peço que você respire fundo, se conecte com as cartas enquanto eu termino aqui de fazer o corte. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir o meu deck e aí você vai escolher qual desses dois montinhos aqui está com o seu jogo. Para quem escolheu o da esquerda, vamos começar. Eu vou embaralhar só mais um pouquinho, fazer um corte e vamos lá. A primeira carta, ela vai trazer mais informações sobre esse assunto. A segunda carta, ela é alguma coisa que você, alguma influência interna que você ainda não conseguiu perceber. A terceira carta é alguma influência, alguma coisa externa que você já tem uma certa noção. A quarta carta é a resolução, né? O que você pode fazer, talvez, para resolver essa situação que você está passando, se ela precisa ser resolvida. E a última carta, ela vai te trazer um entendimento. Vamos lá. Ok. Esse assunto, ó, a gente tem a carta do florescimento, que ela representa uma mulher que está em cima de uma flor de lótus, que é conhecida como símbolo da consciência, né? E ela está bem tranquila, mesmo que essas águas estejam revoltas. Então, sobre esse assunto, pode ser você em relação a esse assunto, ou esse assunto no geral tem essa postura, né? Como pode ser qualquer coisa, às vezes eu vou precisar falar de uma forma bem abstrata. Então, eu vou falar mais sobre essa carta. Ela tem aqui nas mangas algumas sementes que ela vai jogando ao vento, né, sem muita preocupação de onde essas sementes vão cair. Ela está num momento de muitas sementes, né, uma certa abundância ali de sementes, e entende que o papel dela é semear e não ficar preocupada onde essa semente vai brotar. Então tem aqui uma consciência que algumas sementes vão cair em lugares ótimos e vão continuar esse trabalho, né, de florescer, de crescer, florescer, se abrir, se espalhar, e outras não, mas o trabalho aqui é espalhar as sementes. Então, sobre esse assunto, ver se ele se conecta de alguma forma à informação. Interessante. Algo interno que você ainda não tem uma certa consciência. Aqui a gente tem a carta do bobo. O bobo ele pode significar duas coisas. Uma certa inocência de você não tomar cuidado, e aí é interessante ali, ó, em relação àquela outra carta. E também o outro significado é a confiança, né? De saber que está tão conectado com o universo que mesmo que outras pessoas não vejam, né, o que ele está vendo aqui ou o que ele nem está vendo, ele vai. Tipo, não interessa, eu vou caminhar, eu sei que o caminho é para cá, então tá tudo bem. Então, às vezes pode estar acontecendo isso também, de você ter uma sensação, para algumas pessoas, né, ter essa sensação de que tá tudo certo, eu vou, e que externamente as pessoas estão, nossa, você é doido, você é maluco. Você vai dar esse passo sem nem observar, e é isso, é uma influência interna que você não tem muita consciência. Então pode ser para algumas pessoas também
uma mensagem de você observar isso, né? De você toma cuidado, tipo, não sai correndo sem pensar, porque você talvez possa estar sendo muito ingênuo, né? Observa, busca mais a confiança do que essa imprudência, essa falta de cuidado, né? A influência externa que você já tem uma certa consciência é o deixando ir. Aqui a gente tem a imagem de orvalhos em cima de uma folha, e aí acabou de cair uma gota e já está meio que quase caindo outra, né? Então é um pouco dessa ideia de essa gota muito em breve ela vai se tornar lago, né? E lembrando essa posição aqui, algo externo que você já tem uma certa consciência. Então, para alguns, talvez já esteja muito claro que vai acontecer alguma coisa grande, que você vai crescer, que algo vai mudar, que algo vai se transformar. Isso já está claro para você. E aí, embora exista algo dentro de você falando para tomar cuidado, já tem essa consciência aqui de momento é esse, tipo, vai crescer, vai acontecer. E para algumas pessoas pode ter um certo apego ou um certo medo de deixar de ser gota e se transformar lago, né? Essa coisa de se apegar a essa consciência de quem eu sou, de eu sou isso, eu sou pequenininho, de se diminuir, né? Não tá percebendo essa possibilidade de crescimento. Fica atento a isso também. Ótimo. Aqui a gente tem na posição de resolução, a gente tem a imagem de um homem que está tipo no modo luta, né? Ele tem, além de toda essa proteção em volta dele, ele tem várias minas, bombinhas, né? Coisas que estão prestes a explodir caso alguém encoste. E lá no fundo, em forma de nuvens, tem uma briga acontecendo, como se fosse, né, tipo, uma disputa por um castelo, alguma coisa nesse sentido. Então tem talvez algum prêmio, alguma coisa que você esteja de olho, mas você talvez esteja assustado e por alguma outra coisa que aconteceu, e aí entra nesse modo de tentar se proteger. Só que o que é interessante dessa carta é que ela fala que se a gente se protege demais, a gente deixa de receber amor, né? Porque qualquer um que se aproximar e esbarrar nessas bombas, você vai explodir, você vai se revoltar, e aí você não vai ter total percepção do que a pessoa quer, do que essa situação quer, né? Deixa eu tentar explicar de outra maneira, né? Às vezes, se for uma pessoa, ela chega e vê você assim, com a mão fechada, ela não vai se aproximar de você. Essa pessoa é doida, né? Tipo, qualquer coisinha que eu fizer, ela já vai explodir, então assim, não vou nem me aproximar. Então, fica atento, né? Se às vezes você já está recebendo alguma coisa, mas você está rejeitando até por conta do seu posicionamento. E também o entendimento de que se você tem um machucado, né, que se você está tentando se proteger, é porque tem alguma dor ali, não faz sentido você proteger, fechar, né? Nem proteger, né? Você bloquear esse machucado. Todo mundo sabe que se você não cuida das suas feridas, se você simplesmente tampa as suas feridas, elas vão infeccionar, elas vão inflamar e a situação vai ficando cada vez pior. Isso é a resolução. Então, reflete um pouquinho sobre isso. E aqui a gente tem interessante. Isso aqui é a solução, isso aqui é um entendimento geral sobre esse assunto. Então, a gente tem aqui quase que posturas diferentes, consegue ver? Né? Que a pessoa está no modo luta e que a pessoa está num modo mais tranquilo. Né? E a carta da paciência, ela traz a imagem de uma mulher grávida. Então é uma paciência, não é aquela coisa de ai que saco, eu tenho que ter paciência. É uma aceitação mesmo, de entender o processo, de entender que não dá para engravidar
num dia e já pariu o bebê no outro, né? Tem todo um processo ali do feto se formar. Então, independente do que seja esse assunto, se for um relacionamento, se for algum negócio que você está fazendo, a possível resolução, o possível entendimento dessa situação está em você observar os processos, está você observar o que vai acontecer, tipo, cada etapa, talvez você voltar um pouquinho, né, e observar os passos que você deu. Observar, né, tipo, os passos que você deu sem perceber, já que essa carta está numa postura de alguma coisa, alguma influência interna que você não percebeu. Talvez olhar os passos que você deu com medo, talvez olhar os passos que você deu de forma imprudente, né? E aí, observando esses processos, você consegue resolver essa situação, né? Observar as suas feridas, as suas dores, os seus medos, os seus apegos, né? Muito interessante. Aqui a gente tem essas luas, sabe, mostrando as fases. Então, eu sinto que para alguns de vocês revisitar o que foi feito pode trazer mais paz nesse momento, mais tranquilidade. Aí você consegue entrar nesse ritmo de paciência com mais facilidade. E agora, para quem escolheu o montinho da direita, vou embaralhar só mais um pouquinho, fazer um corte aqui e abrir as cartas. Como eu falei no início do vídeo, é uma tiragem de 5 cartas. Então, a primeira carta, ela traz mais informações sobre o assunto. A segunda carta, ela é uma influência interna que você ainda não consegue perceber com clareza. A terceira carta é uma influência externa que você já tem uma certa noção. A quarta carta é uma possível solução, algo que você talvez fazendo possa resolver, caso seja uma situação de resolver. E a última carta é o entendimento sobre esse assunto. Então vamos lá, o assunto, a gente tem aqui a carta da concessão. A concessão, essa energia aqui, são as coisas que às vezes a gente abre mão, tipo, você quer muito fazer uma coisa, você deixa de fazer. E tipo, você abre mão de seja atividades ou coisas que você deseja fazer, ou coisas que você quer comprar. Você está sempre fazendo uma concessão com alguém, né? Esses acordos com alguém. E essa carta, ela traz a informação de que, assim, se você fica fazendo concessões demais, por mais que você consiga algo com isso, vai ficar um gostinho amargo na sua boca de não era exatamente isso que eu queria. Eu fico sempre abrindo mão. Então esse assunto, temos aqui um alerta de você tomar cuidado com as coisas que você está abrindo mão, né? Ou até você perceber o que você vai abrir mão nessa situação, nesse assunto que você está observando. A influência interna que você ainda não está percebendo, a gente tem aqui a carta da consciência. A carta da consciência, ela traz a imagem de um Buda que é tão enorme que ele é tipo maior que o universo, sabe? Ela está tentando demonstrar isso, essa grandeza dessa consciência búdica, né? A consciência búdica é algo que está conectado ao todo, ao tudo. Então é uma consciência realmente muito grande, porque ela é como se fosse a soma de todas as consciências, assim, numa versão bem resumida para vocês entenderem. Então, assim, como essa carta saiu numa posição de influência interna que você ainda não conseguiu perceber, talvez já tenha aí essa consciência em você de algo que você está abrindo mão, mas você não está olhando para essa consciência, você está ignorando a sua intuição, você está ignorando essa vozinha aí dentro de você.
cuidado. E aí, uma certa influência externa que você já tem uma ideia, a gente tem aqui a carta das projeções, que ela mostra o quê? Temos duas pessoas, uma olhando para a outra, e aí cada uma não enxerga exatamente quem ela é, quem o outro é. Né? Então a gente tem a imagem, digamos, real da pessoa, e aí o outro está vendo ela mais queixuda, com o nariz maior, a boca mais inchada, e a mesma coisa do outro lado, né? Temos a imagem real e a pessoa está vendo aqui uma imagem distorcida, ela está projetando algo sobre o outro. Isso é muito comum, tá, gente? Às vezes a gente projeta no outro os nossos medos, as nossas experiências, e aí a gente acaba não enxergando a situação, o outro como ele realmente é. Então, nessa posição aqui, que a carta saiu, eu sinto que para algumas pessoas isso já está um pouco mais claro. Para algumas pessoas já está rolando aí uma ideia de eu acho que eu não percebi as coisas realmente como elas são. Eu acho que eu não percebi muito bem essa situação. Né? Então, para algumas pessoas já está tipo, putz, será isso está muito parecido com algo que eu vivi lá em 1832. Então já tem aí uma certa ideia dessa projeção, dessa construção aí da sua mente. E a solução, a gente tem aqui a carta do adiamento. Né? Eu gosto bastante dessa carta, que ela mostra o quê? Tem uma pessoa que vive num mundo cinza, num mundo falso. Você vê que as nuvens são muito desenhadinhas, né? E o natural não é assim. Isso aqui é quase um mundo ilusório. E ela tem, de alguma forma, acesso a esse mundo mais realista. Tá vendo que as nuvens são pintadas mais como elas são, que o mundo é colorido, que o mundo tem mais vida. E aí ela tá só observando, embora aqui na roupa dela mostre assim uma certa conexão, um certo interesse com esse mundo, mas ela fica sempre adiando, ela fica sempre, depois eu faço, depois eu consigo, né? Então, na posição de solução, para algumas pessoas vai ser bem o que essa carta está dizendo, tipo, para de adiar, né? Se conecta com a realidade, né? Para de projetar, para de ignorar a sua consciência, para de abrir mão das coisas e vai, se mexe, pula essa janela, cai de cabeça. Para outras pessoas, eu sinto que é um aviso mais brando, um aviso mais calmo de observar essa conexão com a realidade, né? Fazer algo mais consciente mesmo, de reavaliar o que desse mundo real tá em você, né? Eu tô falando de forma mais abstrata porque cada um vai definir um assunto, então sente aí com o seu coração o que eu tô falando para ter mais clareza. Vamos abrir outra carta, que aqui é o entendimento. Legal que saiu, eu sinto que tem uma conexão entre essas duas cartas aqui também. Essa carta é a desaceleração. Ela traz a imagem de um jabuti, de uma tartaruga, né? E que é um animal que a gente tem culturalmente a ideia de que ele carrega a própria casa. E embora tenha a crença de que ele é muito lento, ele é muito rápido, porque você acredita que ele é devagar, bem a história da lebre, né? E a tartaruga, você acredita que ele é devagar, então você se distrai 1 minuto e quando vê ele já sumiu, né? Então é o entendimento de que às vezes você desacelerar, você fazer as coisas mais devagar, você vai conquistar muito mais terreno, você vai ganhar muito mais terreno, né? Você vai entender também talvez que a importância das coisas internas, né, que eu falei para essas pessoas que é algo mais sutil, que é uma coisa de observar internamente as suas habilidades, as suas capacidades, observar quem é você, vai fazer bastante sentido aqui. De conforme você
tem entendimento do que é você, do que você carrega, do que é seu, e de que o que é seu não tem como os outros tirarem, você entra nessa postura de desaceleração. Esse entendimento de você conquistar mais de uma forma mais lenta. Para algumas pessoas, eu sinto também que essas concessões aqui, esse abrir mão, tem esse interesse de conquistar as coisas mais rápido, né? E aí essa carta vem para falar que, tipo, não tem necessidade de acelerar o processo. Você pode conseguir, através do que é seu internamente, que te conecta com a realidade, que te conecta com essa consciência suprema, alcançar o que é seu de verdade, o que é o seu, a sua relação, a sua posição, a sua postura, enfim, o assunto que você escolheu.